Olá, meus irmãos e minhas irmãs, juntos aqui no memorial do servo de Deus, Padre Léo, e hoje recebendo visitas ilustres, visitando nossa comunidade, direto de Francisco Beltrão, Paraná, Suzana e David. Ambos foram consagrados em nossa comunidade, entregaram sua vida, doaram sua vida a serviço dos irmãos, no tempo do Padre Léo já, esse chamado que os dois receberam, e eles estão aqui nos visitando, e chamamos eles então para um bate-papo, para uma conversa, para eles poderem partilhar da experiência em Betânia. Vocês podem se apresentar então, pessoal? Olá, eu sou a Suzana, tive a graça de morar, de conviver aqui em Betânia, também juntamente com o Padre Léo. E é uma alegria muito grande estar em casa, né? Porque aqui a gente se sente em casa. Com certeza, esse é algo que sempre marcou. Betânia é muito mais do que estar em Betânia, ser Betânia. Eu acredito piamente que eu sou Betânia. Então, por isso, bem-vindo você que está participando desse bate-papo conosco, acompanhando pelas redes sociais. Eu sou David Orix e é uma satisfação enorme poder retornar onde tudo começou e recontar e reviver um pouquinho da história. Que bom. Vamos começar então pela Suzana, ela que iniciou primeiro sua caminhada, sua experiência em Betânia. Suzana, fala um pouco da experiência, do chamado, como você se sentiu chamada a vir a Betânia, a sua experiência, o tempo que você viveu aqui nessa casa em São João Batista. Então, é uma história muito bonita, e quando eu lembro assim, na minha vida, uma grande graça de Deus. Conheci o Padre Léo pregando através da Canção Nova, e as pregações, as palavras do Padre Léo me chamavam muito a atenção. E com esse chamado grande que eu sentia no meu coração, eu liguei para a Canção Nova, peguei o endereço da comunidade Betânia, aqui do Recanto de São João, e escrevi uma longa carta para o Padre Léo. Até quando eu escrevi a carta, dentro de mim eu pensava, mas o Padre Léo vai ler minha carta? Pode ser que até leia, mas não sei se um dia vai responder. Mas escrevi aquela carta, coloquei meu número do telefone e mandei para ele. Passou-se uns 2 meses, ele me ligou, e na época não tinha celular, né? Mais ou menos em 99 foi. Ele ligou no telefone fixo da minha casa e parece que eu escuto até hoje a voz dele. Quando ele falou, alô, quero falar com a senhorita Suzana, eu falei, é ela. Ele, Suzana, que é o Padre Léo. Parece que até hoje está essa voz que ecoa dentro do meu coração, e ali eu tive a certeza do meu chamado e que era Betânia. Aí ele falou, vem e vede. E eu vim, fiz a primeira experiência de 2 meses, a gente se conheceu, conheci Betânia, conheci aqui todo o recanto, o carisma que me chamou muito a atenção, e depois eu vim e fiquei definitivo. Uma experiência muito boa, né? Ter a Suzana no nosso meio, uma pessoa de oração. A gente sempre viu na Suzana assim, com certeza Padre Léo também, uma pessoa de fé, uma mulher de oração. E foi muito rico esse tempo, né, Suzana? Quanto tempo você ficou morando aqui em São João? Aqui em São João foi 1 ano, como postulante, né? E foi uma caminhada muito bonita, um crescimento espiritual muito grande na presença do Padre Léo, o Ideraldo, a sua esposa Margarida, que somaram muito na minha vida, na minha vocação, e aprendi muito, né? Muito mesmo. Depois desse 1 ano que nós fomos abrir o Recanto de Guarapuava. Isso, Guarapuava, Paraná, né? Foi a nossa terceira missão. Terceira missão, Abrimos logo depois, primeiro veio São João, depois logo veio Curitiba, e a terceira missão foi em Guarapuava, e a Suzana foi enviada junto com a Berenice, Dimas e o Sandro, né? Uma equipe boa, que foram iniciar a nossa casa em Guarapuava, e neste contexto aparece o David também, né? Aí agora o David fala um pouquinho da tua experiência, do teu início em Guarapuava. Tá certo.
assim, a minha experiência foi algo extraordinário, porque diferente da Suzana, que veio de uma caminhada de oração, que sempre foi envolvida com a igreja, eu fui na contramão de tudo isso. E muitos que conhecem a minha história sabem, até as vezes que eu já dei o meu testemunho em pregações e retiros, que durante a minha infância, adolescência e juventude, eu fui envolvido com consumo de drogas. Então era usuário de drogas, acabei me envolvendo com tráfico de drogas, tráfico de armas, me envolvi com ocultismo, bruxaria e cheguei no satanismo. Então fui no fundo do poço e estava vivendo um tempo muito difícil da minha vida e da história, onde eu via que não tinha mais sentido, a minha própria vida não tinha sentido. Mas interessante que mesmo quando as pessoas não apostam mais em nós, Deus continua apostando e sempre coloca, eu gosto até de brincar, coloca uns doidos na nossa vida, porque hoje você tirar o teu tempo para você ajudar alguém que não quer ajuda ou que aos olhos da sociedade não tem mais jeito, é loucura. É aquilo que o Padre Léo sempre dizia. E teve um casal, teve várias pessoas, mas um casal em particular, que foi a tia Rose e o tio Pedro Cristo, que estavam arrumando um lugar para uma prima minha passar um tempo para que ela pudesse se restaurar, porque ela também era usuária. E como eu era muito próximo a ela, ela pediu que eu fosse para ficar uma semana com ela nessa casa nova. Era uma casa que estava abrindo as portas, o Recanto de Guarapuava, e ela queria que eu ficasse alguns dias para ela se acostumar, e então eu ia embora. E como estava começando, tinha vaga, não tinha todo o processo que é igual hoje para entrar em Betânia, eu fui para ficar uma semana. Só que os planos de Deus a gente não tem como saber. E foi ali que Deus começou a agir na minha vida. Eu já havia passado uma experiência há uns 30 dias antes de ir para Betânia, onde eu tinha feito a primeira experiência profunda com Deus. Aí eu vou para Betânia para ficar uma semana e acabo ficando 7 anos em Betânia. Mas eu digo assim que foram várias coisas que marcaram a minha vida. Uma delas foi a Suzana, que quando eu cheguei, ela me acolheu e aquilo me chamou a atenção. E eu ainda com aquela visão mundana, falei, olha, eu vou ficar com essa moça, depois eu vou embora. Só que mal sabia eu que Deus já estava querendo trabalhar o meu interior. E naqueles mesmos dias o Padre Léo chega no Recanto, porque estava abrindo as portas. Eu fui o primeiro filho a ser acolhido, e o Padre Léo chegou, já tinha nisso mais algumas pessoas, e a Suzana começou a fazer uma lista, falou, quem quer conversar com o Padre Léo? Eu lembro que eu falei, não, eu não tenho interesse. Eu falei, o que eu vou falar com o padre? Então não era do meu cotidiano. E quando nós estávamos tomando café, o Padre Léo olhou para mim e falou, olha, eu vou conversar com você. Eu falei, não precisa, tem outros que querem falar contigo, pode atender os outros. E ele falou, então termina de tomar o café que nós vamos conversar. Eu falei, poxa, que insistência, né? Só que terminamos o café, eu pensei, nem vai falar nada. Quando eu fui sair, ele falou, vem cá você, vamos conversar. E eu saí conversar com o Padre Léo. Ele gostava de caminhar, ele falou, vamos caminhar pelo Recanto. E nós começamos a andar pelo meio do mato, saímos do Recanto pelo meio do mato, indo para as chácaras dos vizinhos, e fomos andando e conversando. E aquela conversa que era para ser em torno de 20 a 30 minutos, durou das 8 da manhã até o meio-dia. Voltamos para o Recanto, almoçamos, saímos novamente às 13h30 e retornamos às 18 horas porque ele ia celebrar. Eu fiquei o dia inteiro conversando, ele não atendeu mais ninguém, mas ele gastou o seu tempo me atendendo. E a partir dali também as coisas começaram a mudar na minha vida, e isso que é uma das coisas que muito me chamou a atenção e sempre me chamou a atenção no Padre Léo, que ele sabia se colocar no tempo do outro e para aquilo que ele precisava. Hoje, quem tira um dia para ficar conversando com uma pessoa que não quer conversar? Ele tirou, porque ele enxergava além daquilo que os outros viam ou daquilo que eu mesmo via. E lógico, ali começou uma história fantástica em Betânia. Padre Léo tinha na verdade, quando Deus chama, Deus chamou o Padre Léo com certeza, escolheu pela mão,
desde que trouxe ele para o ministério como padre. E com certeza existem pessoas escolhidas, tiradas a dedo na sociedade, e Padre Léo foi um, porque essa experiência que o David viveu, Suzana vai falar um pouquinho da sua experiência pessoal com ele. Padre Léo era assim, ele amava cada filho e filha de Betânia com muita intensidade, com muito amor. É por isso que Padre Léo, como o David falou, dispensou todo um dia para conversar com o David. O David tem muitas histórias com o Padre Léo, por isso porque Padre Léo amava de verdade, deu a vida por cada filho e filha de Betânia desde o início, um amor assim, e com certeza ele aprendeu com o coração de Jesus, porque ninguém aprende a amar como o Padre Léo amava as pessoas se não tem uma experiência profunda com o coração de Jesus, com o coração de Deus, o amor autêntico, não o amor fingido, não o amor interesseiro, porque qual o interesse que tem em se amar um dependente químico, um dependente de álcool, fedido, maltrapilho, se não for por Jesus e por causa de Jesus? E é essa experiência que David sentiu, que Suzana viveu, que nós vivemos em Betânia. Suzana, fala uma experiência, você tem tantas coisas, uma experiência íntima com o Padre Léo, nessa tua caminhada, nesse teu dia a dia, como foi para ti assim? Uma coisa que me marcava muito era o jeito que o Padre Léo tratava cada um. Ele tratava individual. Por exemplo, comigo eu sentia assim, e ele muitas vezes falava, que era uma pessoa que ele tinha que pegar um pouco mais no colo, falar um pouco mais manso, mais devagar. Com o outro, ele sabia que ele podia gritar, exigir mais. Então, uma das coisas que me marcou e me chama muita atenção até hoje, quando eu lembro, é o jeito individual que o Padre Léo tratava cada um. Porque aquilo ali era um amor puro, verdadeiro, que levava mais próximo de Deus e fazia cada um de nós se sentir importante e crescer como pessoa, crescer na vocação. O olhar que o Padre Léo tinha também como fundador, tinha a essência do carisma. Quando ele chegava no recanto, ele sentia, parecia assim, ninguém tinha conversado com ele contando o que estava acontecendo, parecia que ele sentia. E na pregação, na celebração que ele fazia conosco, depois na conversa na mesa, ele já ia colocando, parece assim, as palavras dele, o jeito dele, cada coisa no seu lugar, e mudava o clima. Nós tínhamos mais força, ele passava uma vez por mês em cada recanto, né? E nós tínhamos mais força para prosseguir mais um mês até ele voltar. Isso era uma marca muito importante, ele não deixava de visitar os recantos. Todo mês, e também já os próprios consagrados ficavam naquela expectativa, na ansiedade. O Léo está vindo. Era uma força, né? Era a presença do Pai junto com nós. A presença do Padre Léo era algo assim que não dá para dizer como é que era a presença do Padre Léo, a presença que transformava. E para mim também, né? Porque desde a adolescência minha eu convivo com o Padre Léo, convivi com ele desde os 15, 16 anos, né? Foi ele que me formou espiritualmente, né? Como pai espiritual. Então a gente sente essa saudade, desse abraço, dessa presença que te fortalecia, que animava. Imagina, Padre Léo passava nos recantos, ficava um dia, mas era uma força tão grande que animava os consagrados já para o próximo mês já, porque se você tinha algum problema, em 10 minutos que você conversava com ele, que você ficava com ele, só estar do lado dele, já te erguia, te animava, né? E te dava força para continuar a missão, né, David? Com certeza, isso que no início eu dizia, ele não estava em Betânia, ele era Betânia. Aí está uma grande diferença, e já para cada pessoa que sente o chamado, não venha para Betânia, seja Betânia, é diferente isso. E é isso que o Léo, muitas vezes, ele nos incentivou a falar, porque se você está num lugar, passa. Agora, se você é aquilo, aonde você for, você vai continuar sendo Betânia. Em casa, na rua, no trânsito, em todos os lugares. Agora, isso é fruto de algo que o Léo sempre deixou muito claro: joelho no chão, intimidade. Aliás, essa era uma das coisas que muito me admirava no Léo, era a sua intimidade com Deus. Eu lembro de um dia que, numa conversa entre tantas que a gente tinha esporádica, um dia eu perguntei para ele, eu falei: pai, quanto tempo você fica na presença de Deus? Mas esperando uma resposta que ele dizia: eu fico 5 horas rezando, 6 horas rezando, porque a gente sabia, ele ia dormir
1, 2 da manhã, 5 horas estava de pé, você via, ele estava com o terço na mão, olhava, estava estudando a Bíblia, estava na capela, e ele olhou para mim e falou: olha, filho, eu acho que eu consigo ficar uns 2, 3 minutos na presença de Deus. Na hora eu não entendi essa resposta. Falei: mas como assim? Falei: mas Léo, tu fica tanto tempo rezando? Ele falou: não, eu levo 4 a 5 horas para chegar lá, mas eu fico uns 2, 3 minutos na presença de Deus. E aí eu fui entender, porque aquilo que ele dizia, muitas vezes a gente vai para a capela, mas a nossa cabeça está lá fora, está na dívida, está na conta, está no problema, está no filho, está em tantos lugares, menos em Deus. Ele dizia que levava 4, 5 horas rezando para ficar 3 minutos na presença de Deus, mas que esses 3 minutos fazia a transformação na vida dele e na vida daqueles que estavam à volta, porque colhiam os frutos dessa intimidade, do joelho calejado que ele tinha de estar ali, da fidelidade. Então isso sempre me marcou, e por isso ele conseguia, com assim muita grandeza, entrar no tempo de cada um, olhar a intimidade de cada um e tratar cada um como único. E nessa intimidade também ser fiel na radicalidade. Na radicalidade. Né? Quando o Padre Léo, né, Ederaldo, ele deixou de fumar, eu lembro que era o meu primeiro ano aqui, quando eu recém entrei. Ele fumava cigarro, deixar bem claro que era cigarro, e não era pouco, né? Ele fumava bastante. E ele deixou de fumar, mas ele deixou assim com uma convicção, com uma radicalidade, que ele fez uma transformação no recanto. Sim. Em todos os recantos, né, que tinha, que cada um tem que ser fiel e radical naquilo que assume. E quando ele parou de fumar, ele foi tão radical, e ele mostrava, ele dava aquele exemplo, aquele testemunho de vida, que levava outros a também deixar do vício. Mas, por exemplo, eu não tinha vício de droga, de cigarro, mas eu tinha tantas outras coisas que eu precisava mudar dentro de mim, no meu jeito de ser, e vendo aquela radicalidade, o Padre Léo me ajudava a ser radical naquilo que eu precisava dizer sim para Deus, e não para aquilo que me fazia ser menor, me fazia ser pequena, egoísta, tantas outras coisas que a gente precisa deixar. Essa radicalidade que ele ensinou e ensinava a cada filho. Quando vinha na contramão daquilo que o mundo prega hoje. Ah, você quer parar de fumar? Você fuma 20 cigarros por dia, então fume só 10. Você nunca vai parar de fumar. Sim. Ah, você quer parar de beber, então agora você diminui, toma só um traguinho por dia. Você nunca vai parar de beber. Ou trocar por uma outra coisa. Eu paro de fumar, mas eu vou comer mais. Então, ou você é radical coisas, né? E muda, ou a graça não acontece por completo. E isso ele sempre deixou muito claro, e com exemplo, com o testemunho dele, mostrando que era possível ser diferente. Na verdade, o Padre Léo nunca, não era como os fariseus, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. O Padre Léo nunca foi assim, porque, em primeiro lugar, ele era o testemunho. Sim. Toda a disciplina com a alimentação, disciplina com o horário. O Padre Léo nunca atrasava num compromisso dele. Disciplina com a alimentação, disciplina com o horário, disciplina com o próprio bem material, porque ele era uma pessoa muito simples. O guarda-roupa dele era minúsculo. Se você vem aqui em Santa Catarina, no memorial do Padre Léo, você vai ver as fotos que eu mesmo fiz do armário do Padre Léo. Pouca roupa. O Padre Léo era um homem muito austero, era equilibrado e vivia esse equilíbrio. Marta, Maria e Lázaro, que é Betânia. Isso é que deu e dava força para os consagrados continuarem firmes na missão. E tem uma situação bem interessante, Ederaldo. E nós estávamos em uma missa em Guarapuava, e no final da missa, Guarapuava faz muito frio. No final da missa, uma senhora da sociedade, ela foi e comprou um casaco daqueles muito chique, bonito, e chegou toda feliz: Padre Léo, olha, eu trouxe um presente para você. Aí ele já estava de jaqueta, então ele pegou aquele casaco e falou: não, então já vou usá-lo. Ele tirou a jaqueta dele e deu para um filho, falou: essa é para você, pode ficar para você, e vestiu a nova. Aí a mulher falou: mas você vai dar o teu casaco, Padre Léo? Ele falou: mas não acabei de ganhar outro, eu vou usar 2? Não vou usar 2. Então, se eu ganhei 1, eu vou dar 1. Ele sempre teve isso, então ele distribuía, ele ganhava algo, ele dava algo em troca. O Padre Léo nunca acumulava, dava uma calça, uma jaqueta, camisa, bolsa, ele nunca acumulava, ganhou uma do outro, ele sempre
nos ensinava isso. E muitas vezes os consagrados, as pessoas se perdem por isso, porque acumulam. Tem gente que nem espaço mais armário tem para tanta roupa que guarda, que eu não sei para quê. Então isso acaba deixando a pessoa muito vazia. Aprender a viver com pouco, isso nos enriquece, e esse deve ser sempre a motivação e é o carisma e o desafio da nossa comunidade. David, uma experiência assim, você pode contar da sua vida, que te marcou com o Padre Léo, né, nesse tempo de Guarapuava, a tua vida assim. Dentre tantas experiências, uma que impactou muito forte na minha vida foi, lógico, teve o período do meu namoro com a Suzana, o noivado, sendo acompanhado pelo Padre Léo, pelo bispo, então na época Dom Wagner, mas algo que me marcou muito foi o dia do meu casamento. Por que isso? A consagração, eu havia feito todo um processo de postulantado, formação, inclusive a minha formação foi com o Padre Léo aqui em São João. Foi o único time de consagrados que teve formação direta com o Padre Léo, foi a turma que eu estava, então foi algo que marcou. Mas teve um detalhe em particular, que todas as consagrações, elas eram realizadas como hoje, dia 12 de outubro, aniversário de Betânia. Mas o meu casamento, ele estava marcado para o dia 25 de setembro. E eu lembro que quando o Léo chegou na comunidade, ele falou, olha, então antes do casamento, nós vamos fazer a consagração do David, e após a consagração, então nós vamos fazer o casamento. E o Dimas, que era o superior na época do recanto, falou, não, mas agora, daqui uma semana, 10 dias, já vai ter a consagração em 12 de outubro, então dá 15 dias para isso. E o Léo falou, não. Ele falou, a Suzana já é consagrada, o David é postulante. Os dois vão casar, a Suzana vai ser consagrada, ele vai ser postulante. Dentro da comunidade ela vai ter mais autoridade com ele, e isso não pode. O casal tem que ser igual, a mesma autoridade. Então ele vai se consagrar agora, dia 25 de setembro, e dia 12 de outubro ele já vai renovar a consagração e os votos dele. Por quê? Porque a partir do momento que os dois se casarem, eles têm que ter a mesma autoridade na comunidade. Então essa visão que ele tinha, de tanto como para casais, família, comunidade, então dentre tantas experiências, essa foi uma também que me marcou. Ele estar atento a esses pequenos detalhes que muitas vezes passa despercebido. E nesse dia teve algo muito especial, que foi por causa da correria, todos os recantos chegando. Na hora da consagração, então após a oração, cada consagrado recebia a cruz. É uma cruz da primeira tiragem que a Juscelia ainda havia conseguido. E como estava acontecendo a consagração, na hora de impor a cruz, o Padre Léo pediu para o Dimas, falou, Dimas, alcança a cruz do David, que agora eu vou fazer o rito da consagração. E o Dimas falou, mas eu não trouxe, eu esqueci no recanto. O Padre Léo tirou a dele do pescoço, veio, fez a oração, colocou a cruz, essa cruz, e fez o rito da consagração. No dia seguinte, passou o casamento, ele que veio junto com a Juscelia me trazer até o aeroporto em Curitiba, para a gente ir de lua de mel, e eu fui devolver a cruz para ele. Eu falei, então vou te devolver e depois eu pego a outra. Ele falou, de modo algum, você se consagrou com essa, ela é tua. Então essa eu posso, hoje eu falo assim, é uma relíquia, porque é a cruz que era a cruz pessoal do Padre Léo, e que desde o dia da minha consagração, que foi no dia 25 de setembro de 2002, eu tenho carregado comigo, e tenho essa certeza que aqui é uma relíquia e que lembra um pouquinho da história, daquilo que era o Léo e daquilo que eu tive a graça de viver com ele nesses um pouco mais de 7 anos que estive com ele. Dá para ver, meus irmãos, que era muito intenso. Então, só frisando, eu sempre penso e falo para as pessoas quando eu posso falar, né? O Padre Léo hoje é um servo da igreja, esse processo de beatificação não foi em vão, porque o Padre Léo era aquilo que ele pregava e era aquilo que ele vivia no dia a dia, não tinha fingimento, não tinha meias palavras, era aquilo que o Padre Léo vivia, essa radicalidade, a conversão diária. E o David falava, eu lembrei muito bem, né, porque o Padre Léo continua muito vivo para nós hoje,
E como o Léo sempre falava isso, nós não devemos estar, temos que ser Betânia. E é por isso que o Padre Léo, nesses 15 anos já de eternidade, ele continua vivo, muito vivo, porque é Betânia, porque ele é Betânia, e se ele é Betânia, ele está presente em nosso meio inteiro, sendo por nós, naquilo que ele deixou, naquilo que ele falou, naquilo que ele viveu, em cada passo que você faz aqui em São João Batista, cada caminho que você caminha aqui, Padre Léo caminhou. As pessoas querem tocar no Padre Léo, querem viver o Padre Léo, querem experiências do Padre Léo, venham para São João Batista, Santa Catarina, aqui você vai caminhar nos caminhos do Padre Léo, onde ele caminhou, as árvores que ele plantou, o que ele projetou, está aqui em São João Batista. E David e Susana hoje são prova do carisma de Betânia, né, daquilo que Deus fez na vida deles e continua fazendo. Por isso, então, eu queria que o David concluísse, a Susana junto, falar da missão que o David hoje tem, né, da sua pregação, do seu ministério na igreja, da diocese de Palmas Francisco Beltrão. Palmas Francisco Beltrão. David, fala um pouquinho da missão de vocês. Eu falo assim hoje que a missão Sangue Redentor, ela só existe por causa do Padre Léo. Foi pelo sim dele que eu tive uma experiência com Deus, e na minha experiência com Deus, Deus me levou a fundar esse projeto de evangelização que é a missão Sangue Redentor. É uma resposta à igreja a um pedido do Papa João 23, que dizia que as pessoas precisam voltar a invocar o sangue de Jesus para que milagres voltem a acontecer. E Deus foi me levando muito forte, despertando no meu coração esse carisma dessa devoção e divulgação ao sangue de Jesus. Até porque na minha história teve muitas marcas, inclusive com o sangue. Até me permite, Ideraldo, brevemente, não vai passar de 2h30, brincando, relatar 2 fatos que marcaram a minha história. No tempo que eu era adolescente e ainda envolvido com o crime, com as drogas, então na época cabelão comprido, cheio de tatuagem cheio de demônios tatuado no corpo. Mas esse professor, o Pedro Cristo, ele me contratava para fazer encenação da paixão e que eu fosse Jesus Cristo. Então imagine só um cara chapado, louco, indo lá encenar e fazer o papel de Jesus Cristo. E muitas vezes eu fiz, mas porque eu estava recebendo para isso. E numa das últimas apresentações, mesmo depois de ensaiar um monte, quando na hora da apresentação real, quando eles foram colocar a coroa em Jesus, no caso eu, 2 espinhos grandão viraram e entraram na minha cabeça, e aquilo começou a sangrar, e aquilo escorria sangue, e foi aquela doideira, tanto que o rapaz que viu que fez isso, ele saiu e foi embora, porque ele sabia que eu ia arrumar confusão. Mas olha como que é as coisas de Deus. Muito tempo depois eu fui reencontrar com esse professor Pedro Cristo, eu já estava em Betânia, e ele falou que naquele dia, quando ele viu aquele sangue escorrendo, no coração dele ele sentiu Jesus dizendo: esse menino é meu, é o meu sangue redentor que está escorrendo sobre a face dele. Aí eu vou para Betânia, faço uma caminhada, e tudo cheio de tatuagem, de demônios e tudo mais, e aí junto com o Padre Léo, com a Susana, com o Dom Wagner, em oração, a gente achou um meio para tirar um pouco daquelas marcas, que foi cobrir essas tatuagens com imagens sacras. E aonde eu tinha um demônio tatuado na perna, eu fiz por cima a tatuagem de São Bento, e São Bento está segurando a Bíblia e o cálice. E durante 3 dias exato o cálice sangrou. A tatuagem em si cicatrizou, mas o cálice continuava vertendo sangue. Eu tinha que trocar o curativo quase que de hora em hora, porque aquilo encharcava de sangue o pé. E somente mais tarde eu fui entender por que esse sangue escorrendo pela face, pouco antes de eu entrar em Betânia, que foi a última apresentação da paixão, o sangue 3 dias escorrendo do cálice. E aí lá na frente, em 2015, Deus coloca no meu coração esse projeto de voltar a devoção ao sangue de Jesus. Então tem uma ligação muito grande, mas vejo que tudo isso foi se construindo em Deus ao longo do tempo, mas foi graças ao Padre Léo, porque senão eu não teria mudado de vida, até porque muitas vezes eu quis desistir,
E teve vezes do Léo sair daqui de São João e lá em Guarapuava brigar comigo, me puxar a orelha e não deixar eu sair da comunidade. E me segurar e falar: você não vai embora, você vai ficar aqui. Teve vezes de eu aprontar para que me mandasse embora e ele ir lá dizer: você aprontou, agora você vai corrigir, você vai levar castigo, isso, aquilo, mas você não vai embora. Então ele apostou em mim. E graças a ele eu digo que então hoje existe a missão. E esse projeto que hoje nós temos pessoas que fazem parte da missão junto conosco, em Francisco Beltrão, no Rio Grande do Sul, em Pato Branco, temos hoje uma jovem senhora que também faz parte da missão, que está no Japão, divulgando a missão Sangue Redentor. Então ela está se expandindo. Mas por quê? Porque para Deus não existe barreiras, e porque tem esse carisma, levar a devoção ao sangue de Jesus. Só que isso também é ser Betânia, porque levar a redenção é poder acolher o outro, é poder amar o outro, é poder despertar o melhor que existe no outro. E é isso que a gente vem fazendo hoje, em retiros, em grupos de oração, em noites de oração, em finais de semana, nas lives, nos terços, nos livros, como a gente escreveu o livro Eu Pertenço a Deus, que é um livro oracional, nos materiais religiosos, no YouTube, no Facebook, nos canais oficiais da missão, levando as pessoas a redescobrir a experiência de Deus através do sangue de Jesus. Amém. Então entre no canal, Missão Sangue Redentor no YouTube, se inscreva no canal do David, junto com a Suzana. E a experiência do sangue de Jesus, David, ela é muito interessante, porque hoje, todas as quartas-feiras, eu também rezo o terço do sangue de Jesus, porque um dia eu também estava tão angustiado no meu quarto, com problemas da comunidade, tão angustiado com coisas minhas, me ajoelhei lá no chão, rezei e me veio, clama o sangue de Jesus, reza, fui no YouTube, procurei, achei esse texto, acho que até é rezado pela Luzia Santiago. Então foi a partir dessa experiência que eu também tive, que me mostrou, clama o sangue de Jesus. É um texto muito gostoso de rezar, muito bom a gente rezar sempre às quartas-feiras. Foi a partir dessa experiência também, clamar o sangue de Jesus. Então eu tenho rezado esse texto sempre, porque tem ajudado, com certeza é isso que Deus quer, até porque já estamos, hoje essa gravação, gente, então um dia antes da quarta-feira de cinza, amanhã começa a quaresma, daqui a 40 dias, 45 a Páscoa, a entrega de Jesus por amor a cada um de nós, justamente falando isso, que o sangue de Jesus tem poder. E aquilo que o Padre Léo viveu também é muito a ver com isso. Ele é um padre do coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, do coração que foi aberto pela lança e que jorrou sangue e água, um coração misericordioso. E com certeza no dia a dia do Padre Léo, ele deixou o seu coração se transformar igual ao coração de Jesus. E aquilo que São João 23 dizia: uma só gota do sangue de Jesus tem poder de curar e libertar a humanidade inteira de todo o mal. Agora imagine o que uma gota, se uma gota pode salvar a humanidade inteira, imagine o que ela pode fazer na tua vida. E é isso que nós precisamos pedir. O próprio Jesus diz: pedi e recebereis. Então é pelo sangue que nós encontramos a redenção, a cura e a libertação. Amém. Queremos agradecer a disponibilidade do David e da Suzana. Eles sempre, quando vêm de férias, todo ano estão aqui em casa, vêm de férias na praia, descansar um pouco também. E é sempre uma alegria recebê-los, porque sabemos da seriedade do trabalho hoje, mas também sabemos o que eles representaram para cada filho e filha de Betânia em nossa comunidade. Representa também para mim e para a Margarida. É por isso que é bom receber sempre esses amigos, que são amigos de Betânia, amigos de Jesus, amigos do Padre Léo. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos, eu agradeço de coração a Ideraldo, a Margarida, a comunidade de Betânia, que é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui. Não tenha medo de ser Betânia, é um desafio, mas quando você se torna Betânia, aqui dentro, ou na tua casa, ou em qualquer lugar, você passa a viver essa amizade com Jesus, e os amigos de Jesus, por mais que venham dificuldades, encontram a vitória. Deus tem a vitória reservada para você. Amém, acredite, viva Betânia na sua casa, como o David falou, faça a experiência de nossa comunidade. Deus abençoe e obrigado por estar conosco nesse bate-papo, nesse conhecer um pouco mais do Padre Léo, do amor do Padre Léo por cada um de nós,
por cada filho e filha de Betânia, porque a sua vocação, a minha vocação também é vida de santidade, de conversão diária, como foi a vida do Padre Léo. Deus abençoe.